E aí, irmãos e irmãs do Batatinha Comics, como vocês sabem, essa semana, dia 5 de setembro, estreia no cinema o novo filme do Hellboy, Hellboy e o Homem Torto. Eu não estou muito empolgado para o filme, eu tenho uma expectativa ruim, mas eu vou aproveitar dessa semana, todo mundo vai estar falando de Hellboy, para adiantar os vídeos de Hellboy aqui no canal e chegar inclusive no encadernado onde tem a história que esse filme se baseia. Mas hoje ainda não é esse encadernado, hoje a gente vai falar de Hellboy, a Feiticeira Troll e outras histórias. A Feiticeira Troll, que é esse encadernado aqui da edição histórica, que saiu uns anos atrás aqui pela Mitos, tem esse hot stamp bem bonito, dourado aqui, ó. E é a mesma coleção que eu já venho mostrando nos outros vídeos aqui do Hellboy no canal. É um compilado de histórias que também está compilado no Omnibus. Então todas as histórias que tem aqui em Hellboy, a Feiticeira Troll, volume 8 dessa coleção, volume 8, está também nos Omnibus que a Mitos lançou por último, né? Aqueles ônibus capa cartão, parecidos com esses aqui que eu tenho do BPDP. Mas quais são essas histórias? Vou mostrar para vocês. A gente tem aqui várias histórias curtas. Começa com Penanggalan, essa história aqui, que é uma história de mitologia da Malásia. Ou seja, o Hellboy, como sempre as histórias do Hellboy e do Mike Mignola, sempre trazendo coisas folclóricas de países diversos, de lugares do mundo que a gente não conhece. Eu, pelo menos, pouco sei sobre a Malásia, mas agora sei que existe lá a lenda dessa criatura aqui, ó, cuja cabeça pula para fora do corpo, com todos os órgãos pendurados e, nesse caso aqui da história, tenta enforcar e matar o Hellboy com esses órgãos pendurados para fora da cabeça. Uma história curta, divertida, como praticamente tudo que tem aqui no universo do Hellboy. Depois a gente tem a Hidra e o Leão, em que a gente passa, pelo menos acho que pela primeira vez, não lembro se nos outros anteriores tinha, mas acho que é a primeira vez em que a gente passa pelo universo da mitologia grega. Ele vai retornar outras coisas, outras histórias relacionadas à mitologia grega, nórdica, egípcia, tudo que é coisa de todos os folclores aí do mundo vai aparecer nas histórias do Hellboy. Mas aqui eu acho que é a primeira vez que a gente vai ter mitologia grega com a inclusão aqui do Hércules, do leão da Niméia, da Hidra e vários outros personagens e menções a deuses, menções a outras figuras clássicas assim das histórias dos 12 trabalhos de Hércules. É uma história bem legal também. Esse encadernado aqui, na verdade, ele tem um bom resultado de histórias curtas, grande parte desenhada pelo próprio Mike Mignola, como essa próxima aqui, ó, a Feiticeira Troll. Porém, tem também uma história que eu vou chegar já em breve aqui, que é a minha menos favorita até agora de todos os vídeos que eu fiz dessa ordem do Hellboy. Então, até agora é a pior história pra mim, eu vou explicar por quê. Mas essa história aqui, cara, essa história aqui é muito boa, a Feiticeira Troll, que é a história que dá nome, aqui a capa dela. É a história que dá nome a esse encadernado aqui. Ela é muito boa, e toda escrita é desenhada pelo Mignola, o que a partir de agora ele vai começar a ficar cada vez mais raro. A gente já passou pela época de ouro, digamos assim, do Hellboy, não em relação à qualidade das histórias, mas em relação ao seu próprio criador desenhar e escrever todas as histórias. Isso vai deixar de acontecer a partir daqui e volta a acontecer brevemente no Hellboy no Inferno, onde todas as histórias são escritas e desenhadas pelo Mignola. Depois a gente tem o Vampiro de Praga, que é essa história aqui. E depois a gente vai ter a experiência do Dr. Carp, mas vamos falar primeiro do Vampiro de Praga. O Vampiro de Praga nasceu porque o Mignola passou muito tempo em Praga durante a produção do primeiro filme do Hellboy, do Guillermo del Toro. O filme com Ron Perlman no papel do Hellboy, até agora o melhor Hellboy dos cinemas. E aí ele fez esse roteiro aqui, com base também, como sempre, em coisas que ele escutou, histórias de fantasmas, histórias de criaturas, mitologias de outros lugares, folclore local lá de Praga. E aí ele fez a história desse vampiro, que é, digamos assim, imorrível, a não ser que ele perca num jogo de carteado. É bem divertida, ela é desenhada pelo P. Craig Russell, não é desenhada pelo Mignola. Para quem não conhece o P. Craig Russell, ele é famoso, pelo menos aqui, por diversas adaptações que ele fez de histórias do Neil Gaiman, histórias em prosa que ele jogou para os quadrinhos, e até do Sandman. Ele fez uma adaptação do Caçadores de Sonhos, ele fez a adaptação do
Lugar Nenhum, acho que ele adaptou também, Mitologia Nórdica pela Dark Horse. Enfim, tem mais coisa aí dessas adaptações literárias do Neil Gaiman que ele fez para quadrinhos. E aqui ele trabalha pela primeira vez no universo do Hellboy. Uma história bem divertida também. Depois a experiência do Dr. Carp, mais uma história desenhada pelo Mike Mignola. Essa história é bem legal porque ela é daquele tipo que o Hellboy se envolve em algum tipo de aventura de forma surreal, de forma quase onírica, e você não sabe no final se isso aconteceu, como que isso se liga com a realidade, mas é bem divertido. Nessa história aqui, o Hellboy é transportado para o passado de alguma forma, por isso que eu digo que é um negócio meio onírico, pode ser que ele tenha levado uma pancada na cabeça e esteja sonhando, como aconteceu lá na história do Goon com o Hellboy, que também não se entende bem como é que aquilo aconteceu. E ele é transportado para o passado, onde um cientista tira do seu próprio sangue, ele tira do sangue do Hellboy, para colocar em um macaco, transformando ele num Hellmonkey, aqui, um macaco do inferno. O Hellboy enfrenta esse macaco nessa história e depois retorna para o presente. Bem legal. Depois a gente tem finalmente a história que eu falei que é a minha menos favorita. Eu não gosto dessa história. Ela chama Ogul. Acho que ela tem um subtítulo aqui. É Ogul ou Reflexões sobre a Morte ou A Poesia dos Vermes. Por que eu não gosto dessa história? Porque ela é narrada quase toda em poesia. Tem muitas caixinhas de poesia durante a história. Pra mim ela não diz nada, essa história aqui. Ler ela ou não ler ela não diz muita coisa, só o Hellboy enfrentando um monstro, mas é o tipo de história que eu gosto do Hellboy, é só o Hellboy enfrentando algum monstro folclórico. Porém, nesse caso aqui, o que atrapalha pra mim é que o monstro não para de recitar poesia. Tudo que ele fala é em versos. E eu não gosto de poesia, eu não gosto de poema, eu detesto poesia, na verdade. Então essa história aqui acabou se tornando a que eu menos gosto do Hellboy. É que bonito essas artes. Passando essa história chata, a gente chega numa que eu gosto bastante pelo artista. Mais uma vez, não é o Mike Mignola desenhando aqui a história. A gente vai começar em Makoma. Aqui, ó. Makoma tem 2 volumes, 2 números, né? Makoma parte 1, Makoma parte 2. Os dois estão aqui. A gente começa com um prólogo desenhado pelo Mike Mignola, onde o Hellboy encontra uma múmia dentro de um sarcófago e essa múmia remete ele a um tempo que ele passou na África. Mas na verdade, assim, ele passou um tempo na África quando era criança. Isso aqui é antes daquele encadernado de paragens exóticas, quando o Hellboy deixa o BPDP e vai para a África. Então ele passou um tempo quando era criança, em 1946. Ele e o professor Brutal Home foram na África, o Hellboy era uma criança ainda. Essa história do Hellboy na África, na verdade, eles usam a figura do Hellboy para contar a história de uma figura da mitologia africana. Um ser da religião e tal. Ele meio que narra aqui um mito da criação, só que visto pelos olhos dessa cultura africana, e utilizando o Hellboy no papel de Makoma. Makoma era esse cara que, teoricamente, participou desse mito da criação. E a história é desenhada por ninguém mais, ninguém menos que Richard Corbin. Eu gosto muito do Richard Corbin, e eu acho que ele combina demais com as histórias do Hellboy. A partir de agora, no encadernado 8, 9, 10, a gente vai ter em todos esses encadernados aqui histórias desenhadas pelo Richard Corbin. E nessa daqui, o Hellboy, no papel de Makoma, vai atravessando a África, enfrentando vários seres diferentes, como esse ser de fogo aqui, esse outro ser que apareceu aqui na outra página que eu mostrei, que é um peixão. Ele vai enfrentando todos esses seres, colocando dentro de uma bolsa, para depois chegar numa outra criatura mítica, digamos assim, dessa mitologia da África. E esses outros personagens aqui da cultura africana, incluindo o próprio Makoma e essa outra personagem que ajuda o Hellboy / Makoma nessa história, acabam se interligando com a história do Hellboy no presente, na vida real, que é quando o Hellboy, ou o Makoma, enfrenta o dragão de 7 cabeças aqui, que é o Zogdru Jahad. Nesse caso aqui é uma representação do Zogdru Jahad, só que visto por essa lente da mitologia africana. Aí tem uma luta de monstrengos aqui, bem legal. Depois a história termina com esse quadro bem bonitinho aqui do Hellboy criança e o professor Brutal Home. Eu adoro ver essa relação de pai e filho que eles tinham, e fico muito triste como o professor morreu já na primeira história do Hellboy, na história de origem, na estreia do Hellboy no universo dos quadrinhos. O professor já morreu e a gente não teve, pelo menos no presente, tanta interação deles. Aí
fica pelo menos as histórias do passado, pra gente ver como que era a vida de pai e filho que eles tiveram. No final a gente tem um monte de esboços, vários esboços aqui no final. Eu adoro essas edições pela quantidade de extras, e essa foi Feiticeira Troll. No próximo vídeo a gente vai falar de Krampusnacht. Na verdade, Krampusnacht era o encadernado que eu ia fazer em seguida dos 7 Paragens Exóticas, porque aqui tem a continuação de Paragens Exóticas, que é Mar Silencioso. Mas eu resolvi ler na ordem porque aquelas histórias ali do Feiticeira Troll são todas histórias que se passam no passado. Então, é como se fosse um interlúdio. Enquanto o Hellboy tá naquele barquinho que ele saiu lá no Paragens Exóticas, a gente pode pensar que ele tá lembrando de histórias do passado e ler Feiticeira Troll, para depois a gente ler esse aqui, que tem várias histórias inéditas que não estão nos ônibus. A partir daqui a gente tem histórias que só estão nessa coleção de capa vermelha e capa dura. E no próximo vídeo eu vou falar quais são essas histórias. Não esquece de acompanhar aí, de assistir os próximos vídeos, comentar, curtir, se inscrever se você ainda não for inscrito e ficar de olho aqui no canal porque eu também vou falar do filme do Hellboy no final dessa semana. Valeu!